Bom, nessa aula eu tenho a missão de te mostrar como o curso Avaliador de Excelência vai te ajudar a dominar as medidas antropométricas com mais segurança e técnica. Não só isso, a fidelizar os seus clientes e aumentar o seu faturamento em tão pouco tempo. Isso é possível, isso eu aplico no meu consultório há mais de 8 anos e eu tenho alguns alunos que praticam o método TPC e estão tendo resultados de maneira bem significativa na área de atuação. Seja você um personal, ou até mesmo um nutricionista, um fisioterapeuta, ou até mesmo um médico que utiliza a avaliação da composição corporal para ter um diagnóstico clínico mais preciso. Mas antes de te explicar como funciona o método TPC, eu vou trazer alguns dados da atualidade referente à crescente de profissionais na área de educação física e de nutrição. Então, falando um pouco sobre a educação física, é, numa escala temporal, desde 2010 até o ano de 2022, a quantidade de estudantes de educação física em 2010 eram na faixa de basicamente de 60 mil estudantes, e em 2022, a última atualização pelo CREF, eram mais de 160 mil estudantes de educação física. Já profissionais formados há um tempo, em 2010 eram mais de 350 mil profissionais, e em 2024, que é o dado mais recente, são mais de 650 mil profissionais de educação física. E na nutrição não é diferente. O dado do CFN, em 2018, a quantidade de egresso eram mais de 19 mil recém-formados de nutrição, e a quantidade de nutricionistas já cadastrados e atuando no mercado de trabalho eram mais de 137 mil nutricionistas. O que vale ressaltar, esse dado é de 2018 e a gente está em 2024, então esse número é muito maior. Levando em consideração a média salarial desses profissionais que, teoricamente, utilizariam a antropometria como conduta clínica, que é a parte da nutrição clínica e nutrição esportiva, a média salarial, de acordo com o um estudo feito pelo CFN, está na faixa de 1 até 5 salários mínimos. Levando em consideração que o salário mínimo hoje está na faixa de R$ 1.300, o nutricionista ele pode receber de basicamente 1.300 até 5.000, 6.000 reais, por exemplo, por mês. Na educação física é um pouco menor. Um professor de salão, por exemplo, ele pode receber aqui de 1.500 a 4.000 reais de salário, porque por hora aula ele vai receber numa média de 15 a 20 reais hora aula, né? Um personal ele pode receber um pouco mais, vai variar de acordo com cada estado, mas a média ali é de 50 a 150, por exemplo, reais hora aula de personal. E um coordenador de academia ele pode receber um pouco mais, mas também é um salário mais limitado. O ponto que eu deixo aqui como observação tem uma crescente do profissionais de nutrição e educação física ao longo do tempo, né? Porém com salários relativamente baixos. E a pergunta que eu deixo é o seguinte: tem muitos profissionais, tem muita procura, por exemplo, pelo mercado fitness, né? Cada vez mais de composição corporal, de melhorar a qualidade de vida, ter mais estética. Porém, os nutricionistas e os educadores físicos recebem menos por isso. E a pergunta que eu deixo é: o que você tem feito para se destacar e poder cobrar mais sobre o teu serviço, por exemplo, e ser valorizado? E por isso veio a ideia do método TPC, porque pesquisando, né, sobre as maiores dores, por exemplo, de clientes quando procuram um serviço de nutrição ou de educação física, uma das maiores ali é a falta de comunicação e clareza numa conduta nutricional ou a prescrição de treinamento, porque a pessoa realmente não sabe explicar de maneira clara para o cliente, de modo a realmente ele entender e praticar aquilo como estilo de vida, né? Ou, por exemplo, realizar uma avaliação física, seja ela de bioimpedância ou até uma avaliação antropométrica, e não saber explicar para o paciente e ele não entender por que ele está fazendo aquela dieta ou aquela prescrição de treinamento, né? Uma outra queixa muito grande que os clientes relatam é: o profissional não tocou em mim, né? Porque cada vez mais a gente está trocando um trabalho manual por máquina. Antigamente, eu lembro que quando eu fui me matricular na academia, tinha que fazer avaliação física, e a avaliação física era realizada por dobra cutânea. E hoje você vai e faz uma bioimpedância. Então a gente realmente acaba tendo falta de empatia, porque o que eu observo aqui no consultório é a pessoa fala: Rômulo, essa gordura abdominal me incomoda muito. E quando a pessoa tira a roupa aqui para fazer a avaliação, eu compatuo da dor dela, né?
né? Estou tendo empatia e eu vou propor uma proposta, por exemplo, de nutrição para aquela pessoa ter uma redução de gordura abdominal. Quando a pessoa substitui por máquina, o cliente ele fala, poxa, ele nem olhou a região que me incomoda, então será mesmo que ele vai poder me ajudar nesse processo? Então isso é um ponto que eu deixo aqui para você entender o porquê dessa aula. Então, quem pode ser um avaliador de excelência? Então, para você que é um personal, por exemplo, e quer se destacar no mercado de trabalho, né, não sendo esse personal, né, mas um personal que fatura mais, por exemplo, e que tem liberdade de ir e vir, né, ter a tua escala de trabalho mais específica, não depender muito da academia, por exemplo, né, como um contratado, e sim, por exemplo, você planejando o teu horário de trabalho, né, para você nutricionista, por exemplo, que faz esse tipo de avaliação, o paciente com roupa, por exemplo, sem nenhum protocolo a ser seguido, né? A pessoa olhando ali a medida. Então, para você que fica bem confuso para realizar essas medições antropométricas e se sente inseguro, por exemplo, que você não teve muito contato na faculdade, por exemplo, e mesmo depois de formado, você continua inseguro. Para você que quer faturar mais com a tua área de trabalho e está muito insatisfeito com o que você vem recebendo nos últimos tempos, né? Seja meses ou até mesmo anos. E para você, nutricionista, que logo que se formou, você procurou qual a melhor bioimpedância para você comprar e realmente ter no teu consultório para poder fazer uma diferença muito grande no teu atendimento. E eu vou te mostrar nessa aula de hoje o quanto a bioimpedância pode estar estragando a tua conduta nutricional e o quanto ela está minando a forma de ganhar dinheiro no teu consultório. Para você até mesmo que comprou um equipamento para fazer uma avaliação física, por exemplo, mas não sabe utilizar os equipamentos de forma correta, ou então não sabe interpretar esses resultados com mais clareza e pior, não saber explicar isso para o teu paciente. Eu tenho certeza que você passa ou já passou por isso. Então, isso é muito importante e para você talvez aí que está insatisfeito com a tua área de atendimento, por exemplo, e quer viver só de antropometria, tá? E quem não pode ser, né, um avaliador de excelência? Para você que já fatura muito, por exemplo, na área que você escolheu, né, e tá ganhando muito dinheiro, que você tem hoje uma casa até mesmo em Araras, em Itaipava, por exemplo, e não depende muito mais do teu esforço físico, né? Para você que tem uma agenda muito comprometida, eu não me refiro à agenda de atendimento, eu me refiro a uma agenda complicada mesmo, com família, com um monte de coisa para fazer, porque para você ser um avaliador de excelência, né, através do nosso método TPC, você precisa dedicar um pouco de tempo para a gente, para você realmente sair com o teu padrão e rigor técnico nas medidas bem refinadas, e para isso a gente precisa de 2 meses com dedicação ao nosso método. Então, se você não tem esse tempo para tirar, realmente esse curso não é para você. E para você que é um nutricionista, por exemplo, que atende online, ou até mesmo você, prescritor de treinamento por consultoria, em que não tem o contato físico com o paciente. Porém, eu acho uma perda financeira muito grande, porque imagina só, você já cobra o preço que você cobra atendendo online. Imagina se você atendesse presencial, você poderia cobrar muito mais com a tua avaliação física. Então é muito mais fácil você faturar mais utilizando a avaliação física para você que já atende online, beleza? Então, vamos lá. Veja como o método TPC já ajudou profissionais. Eu separei aqui alguns prints que eu recebi no meu Instagram ao longo de toda a minha área de atuação, desde da parte de nutrição, até mesmo ensinando profissionais a utilizarem a avaliação física para faturar mais. E eu trouxe para vocês aqui porque, de certa forma, isso mexeu muito com o meu emocional e eu quero compartilhar isso com vocês. Vamos lá. Passando aqui para dar um feedback super positivo do curso. Fiz o curso Avaliador de Excelência há 3 meses, estou aplicando fielmente o método TPC e tive uma mudança significativa no meu faturamento. E cara, depois que apliquei os 4 elementos da comunicação, olha o resultado. E só tem 3 meses. Então, nitidamente, essa pessoa tinha um faturamento muito baixo, né? Essa aqui é uma pessoa de nutrição, né? É um profissional de nutrição. E tinha um faturamento muito baixo nas consultas, e depois de aplicar o método TPC, veja como que essa pessoa está faturando mais e cada vez aumentando o seu faturamento, né? O último faturamento dessa pessoa foi na faixa de 19.200. Então, para você que está insatisfeito, por exemplo, com o teu valor que você tem recebido, por exemplo, ou o valor que você tem cobrado pelo teu acompanhamento, olha, essa pessoa bem provavelmente está aplicando o plano de negócio que a gente tem na parte da comunicação. Outra pessoa aqui que estava um pouco com medo e insegura, por exemplo, na hora de comprar o curso, por conta do investimento,
E ela já falou aqui que com menos de um mês ela já pagou todo o curso, né, com avaliação física. Então, isso é muito bacana. Um outro que mexeu muito comigo, e a gente é feliz no simples, e isso aqui me chamou muita atenção. Pô, tô muito feliz, acabei de realizar um sonho do meu filho. Pode parecer pouco, mas hoje comprei um PlayStation 5 para ele. E isso só foi possível porque eu comecei a ter mais alunos de personal depois do curso de vocês. E aí ele mostrou a foto aqui do PlayStation, né, que ele deu pro filho dele, e isso realmente é muito significativo. Não é só sobre medir, por exemplo, e dar um diagnóstico e uma conduta clínica específica para o teu paciente, mas também é proporcionar, através do faturamento, que você vai aumentar coisas para sua família, né? Um outro exemplo aqui, corre aqui, você não vai acreditar. Já estou colocando em prática o método TPC e já fiz a minha primeira venda do plano de tratamento. Então, essa pessoa aqui, a gente ensina na parte da comunicação como que promove um plano de tratamento de acompanhamento, tanto nutricional quanto de educação física. E essa pessoa já fez a primeira venda aqui no valor de R$ 2.100, né? Bem provavelmente foi um pacote, talvez semestral, né? Outra pessoa, tá uma doideira aqui, precisei separar um dia da minha semana para fazer as avaliações, minha agenda tá ficando muito cheia, graças a Deus, estou cobrando R$ 180 por avaliação, só hoje tenho 7, então essa pessoa marcou aqui na agenda de 30 em 30 minutos para fazer uma avaliação física, e ela cobra R$ 180 por avaliação física. Então, em uma hora, ela recebe aqui na faixa de R$ 360. E você, personal, que cobra R$ 50 hora aula ou R$ 160 hora aula, essa pessoa, com uma hora, ela recebe, às vezes, 5 ou até mesmo 8 vezes mais que você recebe, por exemplo, né? Ou então, para você que trabalha na parte da musculação e ganha R$ 17 hora aula, essa pessoa aqui com 30 minutos ganha R$ 180, né? Outro exemplo aqui, essa pessoa aqui trocou de moto, ela até mencionou que a moto ainda está financiada, mas ela falou que tem certeza que vai conseguir pagar porque ela está ganhando muito mais com as avaliações físicas e está convertendo as avaliações em alunos de personal. Então, para quem é personal, por exemplo, tem que ficar deslocando muito ali entre uma academia e outra. A moto realmente é um veículo de muita praticidade e a pessoa conseguiu trocar aqui a moto e isso é muito interessante para a gente, né? Mas você deve estar se perguntando, né? Quem é você e por que você fala de avaliação física pode estar ajudando outras pessoas na área de atuação, né? Tanto educação física quanto de nutrição. A minha história com a nutrição é um pouco longa, mas eu vou resumir para vocês entenderem o porquê que eu desenvolvi esse método TPC e que me ajudou muito na minha área de atuação na nutrição. Então, nessa imagem aqui, vocês estão vendo eu depois de emagrecer, primeira foto aqui, na minha adolescência, eu tive obesidade, né? Eu estava na faixa de uns 117 quilos, mais ou menos, com 17, 16 anos, e tinha até indicativo, às vezes, para fazer uma cirurgia bariátrica, né? E eu morava em Petrópolis, e é até um pouco delicado falar isso, mas tinha muita escadaria, né? E na onde eu morava tinha muitos adolescentes da minha idade. E as pessoas jogavam bola ali, e eu não conseguia, às vezes, ter o mesmo rendimento dessas outras pessoas, porque a minha composição corporal não deixava. E eu ficava cansado muito rápido, e eu não conseguia fazer tal atividade por conta realmente do meu excesso de peso. E eu comecei a pesquisar na internet sobre perda de peso, e comecei a mudar os meus hábitos alimentares, e perdi bastante peso. E depois disso eu comecei a procurar um pouco mais sobre nutrição. E aí que eu decidi fazer faculdade de nutrição, porque eu fiquei muito realmente feliz o quanto que o poder de um alimento consegue mudar a vida de outras pessoas. Não tem a ver com estética, era realmente vida social, né, que eu questionava naquele período de tempo. Depois disso, foi uma etapa muito difícil na minha vida, porque foi apresentar meu TCC. Minha família é muito humilde e eu tinha que conciliar os meus estudos de nutrição, que eu estudava de manhã, de 7h30 até por volta de meio-dia, 1 hora, e depois eu fui monitor de anatomia por um bom período de tempo na faculdade, por conta de custo, né? E à noite eu era garçom, então eu trabalhava num pub de mais ou menos 4, 5 horas da tarde até 2, 3 horas da manhã. Então eu conciliava faculdade de manhã, monitoria na parte da tarde e logo depois eu ia pro pub ali, pro restaurante, ficar até de madrugada e eu tinha que dormir o mais rápido possível para acordar cedo no dia seguinte. Então eu estudava de segunda a sábado, então era uma rotina realmente muito corrida ali e montar um TCC nesse período de tempo era muito difícil e eu consegui, né, com louvor ali, por exemplo, pelo MEC. E aqui tá a minha foto, né, quando eu recebi ali a colação de grau com a minha mãe.
E logo depois eu fui convidado, né, a palestrar sobre nutrição e exercício físico, porque eu tenho pós-graduação em nutrição esportiva funcional, tenho pós-graduação em performance esportiva, né, que é a ciência da performance humana, tenho pós-graduação também em biomecânica e periodização de treinamento e também sou pós-graduado em nutrição e medicina vegetariana e vegana, além de antropometrista Isaac nível 2. Então eu recebo vários convites para poder palestrar nas faculdades, né, basicamente na área de nutrição esportiva. Aqui foi uma foto, mas sempre eu tive enraizado, quando eu me formei em nutrição, a antropometria, porque na faculdade eu gostava muito de anatomia e participava de todos os eventos que tinham referente à composição corporal. E quando eu me formei, eu falei, cara, eu não vou substituir o meu trabalho manual por máquina, porque realmente eu ficava muito confuso com os resultados da bioimpedância, por exemplo, né? Comprei uma bioimpedância, sim, mas eu confiava muito mais no que eu media do que realmente um aparelho em si. E já utilizava a antropometria nas consultas, mas ficava muito confuso com o resultado. E ficava insatisfeito, às vezes, com a forma de tratamento, porque eu, às vezes, prescrevi uma dieta específica para o meu paciente através dos dados que eu obtinha pela composição corporal dele. E quando ele voltava, por exemplo, era nítido que ele tinha uma alteração na composição corporal, só que os números não diziam muito isso. E eu ficava muito na dúvida, será que realmente a minha conduta nutricional foi efetiva ou talvez a avaliação que eu tenho feito com meus pacientes não estão sendo de maneira significativa? E aí me fez procurar realmente a certificação da Isaac, né, que é uma certificação internacional. Me tornei Isaac nível 1, então tive uma melhora bem significativa na minha qualidade técnica em medir, e isso realmente aprimorou muito mais o meu conhecimento, associado às pós-graduações que eu estava desempenhando no momento, mas ainda faltava mais. E eu ficava um pouco inseguro em algumas coisas e a minha busca incessante por conhecimento me fez fazer o Isaac nível 2, né, que é o full profile, né, que consegue realizar todas as medidas. E realmente o meu rigor técnico na medida melhorou de maneira significativa. E hoje, aterando todo esse meu conhecimento, né, de bagagem nutricional de mais de 8 anos de consultório, com mais esse rigor técnico na Isaac, por exemplo, trouxe aí a minha certificação Isaac nível 2. Atualmente eu atendo no Núcleo Everest Salles. Nesse consultório aqui tinha mais ou menos em torno de 10 metros quadrados, eram 3 de comprimento e 3 de largura, era bem pequeno, mas eu fazia questão de utilizar a antropometria nos meus pacientes, era bem apertado, mas eu conseguia fazer, né? E hoje eu atendo aqui no núcleo com mais de 400 metros quadrados, né? Junto com médicos, por exemplo, né? E outros nutricionistas. Então isso foi a minha evolução profissional, basicamente, né? Depois de fazer o Isaac nível 2, eu comecei a dar curso de avaliação física de forma presencial aqui na cidade que eu moro atualmente, que é a Macaé. Estou já na quinta, sexta turma, se não me falha a memória, e aqui eu dou aula somente da parte técnica e prática, né? Então eu ensino a medir com mais segurança e com muito mais técnica, por exemplo. Mas eu observo ainda que esses meus alunos que fazem esse curso de rigor técnico, por exemplo, ainda têm uma dificuldade muito grande na forma de interpretar esses resultados e entregar com clareza para o paciente, né? Então, ele tem uma qualidade técnica muito aguçada, porque ele aprende a forma correta de avaliar, porém, a interpretação desses resultados e entregar isso de forma clara para o paciente ainda é muito baixa. E por isso eu desenvolvi o método TPC, porque não basta saber medir. Medir é realmente o básico ali, é a base de tudo. Só que interpretar esse resultado, refinar as tuas medidas antropométricas e comunicar com clareza para o teu paciente que vai fazer a diferença. O teu paciente não está nem aí se você sabe medir ou não. Ele quer realmente que você entregue um resultado de maneira significativa. E quando você encanta o teu cliente, você consegue converter isso em faturamento. Então, o método TPC, ele engloba tudo isso de fato, beleza? Então, depois de muito tempo atuando no mercado, né, mais de 8 anos, eu aprendi muita coisa. E errei demais. E eu não quero que você cometa os mesmos erros que eu cometi quando eu estava no início. E por isso eu vou trazer 3 lições valiosas que eu aprendi ao longo da minha carreira profissional. A primeira lição, a bioimpedância te engana. E te engana muito, muito mesmo. Você não tem ideia. E nessa aula eu vou tentar te mostrar disso. A composição corporal vai além de um simples percentual de gordura. Quando a gente se forma, durante a faculdade até, a gente aprende um pouco sobre composição corporal, só que aprende pouco ou não aprende
Nada. E quando a gente aprende o pouco, a gente aprende sobre percentual de gordura. Só que o percentual de gordura é muito vago para você dar um diagnóstico para o teu paciente. Isso mais te atrapalha do que ajuda, por exemplo. Tá? E eu vou te mostrar como que a avaliação da composição corporal vai além desse simples resultado. E confia no que tu mede e avalia, porque isso aqui é muito mais significativo. Jamais substitua o trabalho manual por máquinas, beleza? Então, vamos lá. Falando um pouco sobre bioimpedância, talvez você, personal, ou você, estudante de nutrição ainda, ou acabou de se formar, tu fala, cara, eu vou comprar uma bioimpedância porque ela vai ajudar muito no meu consultório. Ou então, porque eu tenho que ter uma bioimpedância, porque hoje o mercado seleciona um profissional que tem bioimpedância no consultório. Sim, eu concordo, eu tenho bioimpedância no meu consultório. Porém, a pessoa fica, por exemplo, escondida na bioimpedância porque não sabe fazer uma avaliação com qualidade. Então a pessoa fala, olha, como eu não sei fazer avaliação, eu vou comprar uma bioimpedância. Comprando a bioimpedância, eu já tenho avaliação física. Porém, ela te engana e te atrapalha mais do que ajuda, de fato. Hoje, a gente tem várias bioimpedâncias disponíveis no mercado, né, de várias marcas, e tem marcas que têm várias bioimpedâncias. Essa aqui, por exemplo, da Otobone, que é a famosa Embody, só ela, por exemplo, tem mais de 8 bioimpedâncias disponíveis no mercado com seus valores catastróficos, né? Essa aqui, por exemplo, está na faixa de R$ 22.000. Essa aqui, que é Embody 210, tá quase um carro seminovo, 55 mil. E aí para frente, só para trás, tem bioimpedância até de R$ 300.000. E você, comprando tua bioimpedância na Shopee por apenas R$ 100, ou a tua bioimpedância dá um roll de R$ 400. Então, quando eu me informei, eu comprei essa. Falei, cara, vai ser ótimo, parcelei em 5 vezes sem juros e comprei essa bioimpedância e ela mais me atrapalhou do que ajudou. Eu fazia avaliação física do meu paciente e depois ele voltava, depois de 3 meses, e o percentual de gordura subia e a massa muscular diminuía. E eu ficava confuso, não sabia explicar e o paciente nunca mais voltava. Então isso atrapalha mais do que ajuda. E aí o que eu passei a fazer? Eu falei, cara, eu preciso dominar as medidas para fazer uma avaliação com mais qualidade. Então eu comecei a usar essa balança só para ver o peso do paciente. Mais nada. Eu não fazia bioimpedância, só pegava o peso de fato. Hoje eu tenho essa balança aqui no consultório, né, que é a Embody 210, e utilizo ela tanto para dar diagnóstico também, né, associado à antropometria. Tem bioimpedância de vários valores, né, e de vários tipos aqui. Por exemplo, essa aqui é uma bioimpedância da Avanutri, que é uma balança que a gente chama de bipolar, né, que só mede os membros inferiores. Já essa daqui é tetapolar, porque também coloca as mãos ali. E eu fiz um estudo sobre várias bioimpedâncias disponíveis no mercado, até te convido a assistir depois no canal do YouTube. O nome da aula é Entre Dobras e Ondas, que eu fiz uma comparação da avaliação antropométrica com as bioimpedâncias disponíveis no mercado e a variação dos resultados obtidos com o mesmo paciente no mesmo período de tempo ali, né? No mesmo minuto, basicamente. Então, ele saiu de uma bioimpedância e foi fazendo em várias bioimpedâncias sequenciais ali, e os resultados mudavam de maneira bem significativa. E a gente viu que a antropometria é a única que não varia pelo tempo. Então, de fato, faço convite para depois você assistir sobre, tá? Tá gratuito no nosso canal do YouTube. Agora, analisando essa bioimpedância aqui, você consegue imaginar essa pessoa avaliada? É uma pessoa do sexo feminino, né? Ela está na faixa aqui de 30 anos, ela tem 73,3 kg, uma massa muscular incrível de 37,3 kg e um peso em quilos de gordura de 7,3 kg. Então, o percentual de gordura dela está 10%, ou seja, 10% do peso dela é 7,3 kg, né? Então, esse é o percentual de gordura dela. E aí eu te faço convite para você imaginar essa pessoa. Então, feche teus olhos agora. Primeira missão, feche teus olhos e imagina essa pessoa com 10% de gordura e 37 kg de massa muscular. Feche teus olhos. É para fechar mesmo. Feche teus olhos. Imagina essa pessoa com 10% de gordura agora. Imaginou? Beleza. Agora pode abrir os teus olhos. Olha essa pessoa. Você imaginou essa pessoa? Tenho certeza que não. Quando fez a bioimpedância dessa paciente, né? E eu fui chamar essa paciente aqui na consulta, eu fiquei um pouco assustado até. Eu falei, ué, essa pessoa tem 10%, eu imaginei uma pessoa realmente muito seca, muito definida. E era a única pessoa que estava me esperando aqui na sala de espera. E aí eu procurei a pessoa com 10% de gordura e não achei. E era essa pessoa que estava sentada ali me esperando, de fato, né? E aí, na hora de fazer uma avaliação física dela, ela deu mais de 28% de gordura. Mas por que a bioimpedância deu 10%, Rômulo? Porque ela tem haste de metal no corpo dela. Ela sofreu um acidente
Vou chamar atenção para vocês aqui. Isso acontece porque quando a pessoa tem placa de metal, a bioimpedância passa um feixe elétrico de baixa magnitude e o metal acaba realmente interferindo nesse resultado. E aí deu um baixíssimo peso em quilos de gordura para essa paciente. E o fato é que ela não tinha esses 7,3 kg, né? Era realmente a interferência da haste de metal. Um outro exemplo, por exemplo, quando a mulher está no período menstrual, ela tem uma retenção muito grande, né? Ela chega a ganhar quase 2 quilos, por exemplo, de peso ali de retenção. E a mulher geralmente fica com medo de fazer a bioimpedância. E quando ela faz a bioimpedância, geralmente dá um peso em gordura mais baixo e uma massa muscular mais alta, porque a água é um bom condutor elétrico. Então passa a bioimpedância com mais facilidade, por exemplo, na água que está um pouco retida ali e acaba superestimando um pouco o peso de massa muscular. Ou a pessoa, por exemplo, que usa medicamentos, né, para reduzir o líquido corporal ou reduzir a pressão, por exemplo, né, acaba tendo muita... a gente acaba urinando bastante, né, e acaba ficando menos retida e um pouco desidratada, por exemplo. E aí a bioimpedância acaba dando um peso em gordura um pouco mais alto e às vezes uma massa muscular mais baixa. Então a bioimpedância tem vários vieses que vai interferir, por exemplo, na composição corporal do teu paciente. E às vezes, se um dia anterior ele fugiu muito da dieta, bebeu muita bebida alcoólica, de fato ali, vai dar um resultado diferente, por exemplo, no dia seguinte, você não consegue comparar ele de forma sistemática. Então a bioimpedância realmente acaba mais atrapalhando do que ajudando. Não satisfeito ainda, eu vou trazer mais um dado para você sobre a bioimpedância. Esse aqui é um paciente aqui nosso do consultório, ele veio com o objetivo de melhorar a composição corporal, né? O clássico, ganhar massa muscular e diminuir o peso em quilos de gordura. E na primeira consulta, no dia 18/4, ele estava lá com seus quase 79 quilos. Uma massa muscular bem interessante, de 36,9 kg, e o peso em quilos de gordura de 15,4 kg. Uma composição corporal muito interessante, um percentual de gordura abaixo de 20%. Então, 19,6 kg. E aí fiz uma intervenção nutricional bem específica para trabalhar com a recomposição corporal, levando em consideração o ganho de massa muscular e a perda de gordura. Esse paciente tem acompanhamento de personal, né, com prescrição de treinamento bem específico, faz 3 vezes por semana com personal e 2 vezes sem personal, associando a um cardio no final de semana, por exemplo. Então, estava bem acompanhado. Uma dieta bem prescrita, vamos dizer assim, e um acompanhamento de personal bem significativo. O personal, inclusive, mudou o treino para ele ter melhora da composição corporal. E aí, basicamente, depois de 5 meses, esse paciente voltou no meu consultório, refiz a bioimpedância dele, e veja só, de 78,9 kg, ele foi para 78,5 kg. Ele perdeu 400 gramas de peso total. A massa muscular dele, de 36,9 kg, foi para 37,3 kg. Ou seja, ele ganhou 400 gramas de massa muscular. E o peso em quilos de gordura dele de 15,4 kg foi para 14,4 kg, ou seja, ele perdeu 1 kg de gordura. Voltando aqui. Você, por exemplo, que busca um profissional para poder mexer na tua dieta ou para poder prescrever o teu treino, por exemplo. Você, depois de 5 meses, fazendo tudo bonitinho, você ficaria feliz de ganhar 400 gramas de massa muscular e perder 1 kg de gordura? Bom, depois de 5 meses, eu tenho certeza que você não ficaria muito feliz. Apesar de ser um resultado significativamente bom, vamos dizer assim, poxa, você está gastando dinheiro, você está comprando suplementação, está investindo no nutricionista, está investindo, por exemplo, no personal e ganhou apenas 400 gramas de massa muscular e reduziu 1 kg de gordura. Bem provavelmente, se eu não dominasse a composição corporal, esse aluno, por exemplo, esse cliente nunca mais voltaria em mim. Tenho certeza que ele procuraria outro, por exemplo, para ajudar ele o objetivo. Porém, a antropometria me salvou e eu fiz a avaliação antropométrica desse paciente. Então, analisando aqui a primeira bioimpedância com a avaliação antropométrica, ele tinha realmente 78,9 kg, porém a massa muscular dele na bioimpedância deu 36,9 e na minha avaliação deu 38,6. Então tinha 2 quilos quase a mais do que a bioimpedância estava mostrando, né? E o peso em quilos de gordura desse avaliado na bioimpedância era 15,4, né? E na minha avaliação deu 10,7 kg. Então deu bem menos do que a bioimpedância mostrou ali de fato, né? E realmente, analisando a composição corporal desse paciente, a avaliação antropométrica estava muito mais específica, porque ele era bem seco ali, então não tinha por que ele ter 15 quilos de gordura, e sim 10,7 kg. Mas beleza, quando ele voltou lá, depois de 5 meses, eu refiz a avaliação antropométrica. Então ele saiu de 38,6 kg de massa muscular
para incríveis 40,8 kg, ou seja, ele ganhou 2,2 kg, 5 vezes mais do que a bioimpedância mostrou. E o peso em quilos de gordura dele, que era 10,7 kg, foi para 8,2 kg. Ele perdeu 2,5 kg de gordura, por exemplo. Quase 3 vezes mais do que a bioimpedância mostrou. E ele ficou muito feliz, que ele falou, Rômulo, nossa, eu estou muito feliz com o resultado, estou fazendo o meu treino perfeitamente, estou subindo as cargas, por exemplo, a dieta está perfeita e eu tive muito resultado. Aí quando ele olhou a bioimpedância, ele ficou meio assustado e falou, ué, não é possível, tem alguma coisa errada e tudo mais. Mas quando eu fiz a avaliação, ele falou, caraca, faz muito mais sentido. Então, quando tem domínio técnico, você entrega muito mais para o teu paciente. Imagina você que fica refém de uma bioimpedância dessa. E olha que a gente pagou 55 mil reais nessa bioimpedância com a ideia de ser uma bioimpedância muito significativa. E trouxe esse resultado para o paciente. Então, olha só, imagina você investindo numa bioimpedância talvez mais barata, porque para começar, realmente, a gente tem que conter um pouco os gastos, né? Imagina o que a bioimpedância mais barata iria fazer de fato, né? Então, realmente acaba comprometendo demais. Então, confia no que tu mede, faz avaliação física de fato para realmente entregar muito mais para o teu paciente e ele vai, consequentemente, ter mais longevidade aqui nas minhas consultas nutricionais, beleza? E além do percentual de gordura, né? Isso é super importante. Eu trouxe aqui um caso clínico muito específico e até engraçado para você entender mais ou menos como que funciona o percentual de gordura. Então vamos lá? Só para você fixar na tua cabeça. Você acabou de se formar ou já atua há um tempo e você fala assim, olha, eu utilizo o Pollock 7 dobras para poder dar diagnóstico de percentual de gordura para os meus pacientes. O fato é que Pollock 7 dobras é um cálculo de regressão para estimar a densidade corporal. Não é como se avalia. Você, para avaliar um paciente de fato, você precisa ter um protocolo estandartizado, né? No caso, o meu é ASIC nível 2, então tem um protocolo a ser seguido. Um ASIC nível 1, um ASIC nível 2 de um outro lugar, de um outro estado, de outro país, por exemplo, que tem a certificação, vai avaliar igual eu avalio. Agora, o cálculo que eu vou escolher para dar um diagnóstico de percentual de gordura vai variar de acordo com a amostra. Tem mais de 54 cálculos disponíveis para dar o diagnóstico de densidade corporal. Então, vamos lá. Você primeiro vai escolher qual... Você vai primeiro, de fato, marcar e para fazer uma avaliação de forma significativa, que são as landmarks. Na parte do método TPC, está na parte de técnica. Então, você vai fazer a marcação do paciente. Fez a marcação, fez a avaliação, você vai anotar os resultados. Anotou os resultados, você vai utilizar os cálculos de regressão para achar a densidade corporal. Aí sim eu posso usar Pollock, eu posso usar Durney, eu posso usar o Weltman, eu posso usar vários cálculos para estimar a densidade corporal. Depois de escolher a densidade corporal, eu vou converter a densidade corporal em percentual de gordura. Então, a densidade vai estar assim, 1,092, por exemplo. Vou pegar esse resultado e vou jogar numa outra fórmula, que é a fórmula de Ciri e de Brozak, por exemplo, né, para achar o percentual de gordura. Depois de achar o percentual de gordura, eu converto, né, com uma regra de 3 em peso em quilos de gordura. Então, são várias coisas que você precisa fazer para dar um diagnóstico de percentual de gordura. E você achando que só Pollock 7 dobras que existe para dar um diagnóstico. Isso está muito errado. Existe muito mais coisa. Mas não se preocupe com isso. No método TPC, a gente tem uma planilha que dá tudo mais chegada para você. A tua única missão é comprar esse curso, né, e fazer as avaliações com qualidade, com técnica e tabular esses resultados que vai sair tudo bonitinho para você. Então vamos lá, voltando para o slide. Um caso aqui de um paciente do sexo masculino, 30 anos, o somatório de dobra cutânea, então somando todas as avaliações que eu fiz com ele, deu um total de 161 milímetros, razoavelmente alto, né? Esse paciente tinha um diagnóstico de obesidade grau 1, então um IMC acima de 30, e a data de nascimento dele é dia 23 de 8 de 1992. Curiosamente, a data da avaliação dele foi no dia 23 de 8 de 2022, ou seja, ele estava fazendo aniversário na minha consulta. Olha que interessante isso, né? Ele estava fazendo 30 anos, porque ele foi realmente no dia da consulta. E aqui, a planilha, por exemplo, um pedaço dela, eu dou vários cálculos para estimar o percentual de gordura do paciente de fato. E como é um paciente com obesidade grau 1, o cálculo mais significativo para ele é o cálculo de Durney, por exemplo, que utilizou pessoas com sobrepeso e obesidade, né? E aí, levando em consideração que o cálculo de Durney varia de 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49 anos, eu peguei o de 30 anos, por exemplo. E o de 30 anos estava dando 23,5%. Olha que interessante, se ele viesse na minha consulta um dia antes, o percentual de gordura dele seria 21,1. Mas como ele veio no dia do aniversário dele,
ele veio com 23,5%. E aí eu dei duas notícias tristes para esse meu paciente. Primeiro, você está ficando mais velho, parabéns. E segundo, o teu percentual de gordura é maior. Se você tivesse vindo ontem, o teu percentual de gordura teria sido menor. Então, será que essa pessoa, um dia depois, aumenta de maneira significativa 2,4% de peso em referente à gordura? Claro que não. O cálculo tem falhas também, né? E você que utiliza somente o Pollock 7 dobras, dá um diagnóstico de 13% de gordura para esse paciente que tem obesidade grau 1. Jamais uma pessoa com obesidade grau 1 vai ter um percentual de gordura de 13%. E você só utiliza Pollock 7 dobras. Então você tem que ter domínio técnico, qual o cálculo que você vai escolher para dar um diagnóstico de percentual de gordura para o teu paciente em questão, beleza? Então vamos lá. E aí, existem outras formas também de você dar um diagnóstico para o teu paciente, além do percentual de gordura. Isso é super interessante porque eu costumo brincar que isso aqui é a caixinha de ferramenta de um avaliador de excelência, né? Porque se você, por exemplo, quer colar um quadro na parede, você precisa ali realmente furar a parede e colocar aquele quadro na parede. Você, bem provavelmente, não vai utilizar o alicate, né? Você precisa de uma furadeira, você precisa de um parafuso e você precisa de uma chave de fenda, por exemplo, para colocar aquele quadro na parede. Você não vai usar um martelo, muito menos um alicate, por exemplo. Então, quando você tem domínio técnico das tuas medidas, por exemplo, né, e todos os conceitos que envolvem a composição corporal, você tem várias coisas para você utilizar com o teu paciente. Então, aqui tem perímetros corrigidos por dobra cutânea, dobras cutâneas de forma isolada, somatória de dobra cutânea referente a uma escala chamada de escala Argor-Hef, modelos compartimentais da avaliação, que a gente tem 3 modelos, o bicompartimental, o tetracompartimental e o pentacompartimental, índice músculo ósseo, que é como se fosse chassi e carcaça, levando em consideração as características físicas do esporte, por exemplo, índice músculo adiposo, isso é muito interessante para ver o nível inflamatório do paciente, porque a gente sabe que o tecido adiposo, ele é totalmente inflamatório, então quanto maior a quantidade de gordura, mais inflamado tá aquele paciente. Porém, quanto maior a massa muscular e menor o peso em quilos de gordura, menos inflamado ele está. Somatocarta, que é o famoso ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Escala prototípica, que leva em consideração o esporte que o teu cliente pode praticar, por exemplo, natação. Existe uma escala que eu posso comparar a composição corporal dele com o praticante de natação. E é assim para o judô, para o boxe, por exemplo, e para vários esportes. Relatividade antropométrica é uma comparação justa com diferentes avaliados em questão, correlação antropométrica e por aí vai. Existem diversas formas para você evoluir o teu paciente. Claro, Rômulo, eu não vou usar tudo isso com um único paciente. Então, um paciente está com objetivo de ganho de massa muscular, você pode usar, por exemplo, a somatocarta, você pode utilizar, por exemplo, o índice músculo ósseo, você pode usar o perímetro corrigido, por exemplo. Mas se é uma pessoa que está com objetivo de perda de peso, você vai usar o índice músculo adiposo muscular, você vai usar a correlação antropométrica, você vai usar, por exemplo, o somatório de dobra cutânea. Então, quando você tem domínio técnico, você consegue realmente escolher qual é a forma mais correta para você dar um diagnóstico para o teu paciente. Na planilha também que eu vou disponibilizar no curso, já está tudo separado. Então, tem uma aba embaixo ali falando, olha, emagrecimento. Clica aqui, que aí tudo que você precisa saber do emagrecimento vai estar disponível ali. Hipertrofia, tudo que você precisa saber da hipertrofia vai estar disponível ali. Então, realmente, eu te dou mastigado. É só você consumir todo o nosso conteúdo do curso e entregar o melhor para o teu paciente, beleza? E aí, um outro exemplo aqui de confia no que tu mede, avalia, porque faz muita diferença. Essa paciente aqui é uma paciente com recorrência muito grande no meu consultório e na última avaliação que eu fiz dela, ela não teve nenhuma alteração na bioimpedância. Ela veio com 64,3 kg na primeira consulta, na última consulta, 64,4 kg. Massa muscular, 24 quilos. Massa muscular, 24,1 kg. Peso em quilo, percentual de gordura, 32%. Na segunda consulta, 32%. Então não teve nenhuma alteração. E aí, na hora de fazer a avaliação física dela, olha que interessante, todas as medidas antropométricas avaliadas por dobra cutânea, essa paciente teve redução de forma significativa. E olha só, se eu utilizasse só a bioimpedância, talvez eu ia mudar minha conduta nutricional, talvez eu ia reaver, por exemplo, a prescrição de treinamento dela com o personal. Então, talvez eu ia fazer coisas que não precisaria ser feito, porque está funcionando. Então, realmente, você ter domínio técnico e fazer uma avaliação com qualidade, você realmente vai te destacar dos demais e vai poder cobrar mais
do que a média salarial, por exemplo, das pessoas da tua área de atuação, beleza? Então vamos lá, como que funciona o método TPC? Finalmente chegou essa parte. Por que é o método TPC? T vem de técnica, P de prática e C de comunicação. Na parte técnica, a gente utiliza o protocolo estruturado padronizado, que é um rigor técnico muito específico para você realizar as medidas com qualidade, com segurança e com técnica. E além disso, precisão. Ou seja, se você avaliou um ponto hoje, daqui a 3 meses você vai avaliar naquele mesmo ponto e você consegue comparar esse paciente ao longo do tempo. Ter sua técnica não adianta, você precisa refinar a tua técnica e por isso tem a prática, que é o mínimo avaliador comum. Então aqui você vai ficar pelo menos 1 mês no nosso método para realmente refinar toda a tua qualidade técnica em medir, para você realmente replicar isso de forma significativa e diminuir o teu tempo na tua avaliação física, por exemplo, tá? E a parte da comunicação, a gente utiliza os 4 elementos da comunicação, que eu vou explicar mais para frente, que a parte da comunicação é realmente ter domínio da técnica e domínio da prática, compilar todos esses resultados e entregar de forma clara para o teu paciente, para ele entender o porquê que ele precisa de você pro resto da vida. E é aqui que você converte todo o teu conhecimento técnico em faturamento. Então, a parte da comunicação, para mim, é o fundamental, que esses cursos de avaliação física não te ensina. Então, realmente, o TPC, ele é completo. Porque das maiores queixas, volto a dizer, de um cliente, por exemplo, quando busca acompanhamento de um nutricionista, de um médico, de um educador físico, é a falta de clareza na prescrição, seja de treinamento, de dieta, por exemplo, até mesmo de suplementação. Quando você tem domínio técnico na comunicação, aqui a gente fala mais da composição corporal, mas você consegue converter isso aqui para outras áreas da tua atuação, por exemplo, né? Então, tem uma parte que a gente fala sobre sistema límbico, por exemplo, né? Você consegue utilizar o sistema límbico na topometria, mas você pode utilizar o sistema límbico para outras coisas, para fazer com que o teu paciente use determinado treinamento específico e por aí vai. Então, não vou me prender muito a isso, porque você, no curso, você vai ver. E aí, aqui é o que a gente chama de trilha do avaliador. A gente separa você em estudante, separa você em recém-formado e separa você em profissional. Eu peguei aqui um exemplo, por exemplo, da trilha do avaliador do profissional. Então, ele começa com a parte técnica, porque a base de tudo é o que precede realmente todo o conhecimento. Você precisa ter uma avaliação com qualidade e precisa estar enraizado isso na tua cabeça. Depois, quando você aprendeu toda a parte técnica, você vai para a parte prática. E na parte prática, a gente separa por semanas. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Cada semana você tem uma quantidade de avaliações que você precisa fazer, por exemplo, né? E cada semana você vai aprender várias coisas sobre a composição corporal, né? Então, a primeira semana você vai aprender, por exemplo, determinar o percentual de gordura do paciente. Na segunda semana você vai aprender outra coisa. Na terceira semana você vai aprender outra coisa e por aí vai, né? E depois de você entender toda essa parte, você vai para a parte de comunicação, que é você realmente juntar tudo isso e entregar para o teu paciente. Perceba que tem dupla seta, porque você pode voltar. Então, Romulo, eu estou aqui na semana 3, eu estou com dúvida de uma coisa na técnica. Você volta para a parte técnica que você consegue relembrar de um conceito específico, tá? Então, a técnica, como eu falei, você vai aprender sobre as landmarks, que são pontos de referência anatômica, que é as cruzes que a gente acaba marcando no paciente, de fato. O intuito da landmark é você pegar sempre no mesmo ponto. Então, por exemplo, a dobra cutânea abdominal, ela se forma 5 centímetros numa linha horizontal a partir do onfélium. Onfélium é o umbigo, por exemplo, né? Algumas pessoas chamam de imbigo, né? Mas chama como você quiser. Então, você sabe que você vai colocar a tua fita ali e vai marcar 5 centímetros a partir do umbigo, por exemplo, e tu vai coletar a dobra cutânea, que ela se forma verticalmente. E aí, quando você refazer essa avaliação daqui a 3 meses, 2 meses, enfim, você vai pegar no mesmo ponto para realmente ter um diagnóstico mais preciso do teu paciente. Fora alguns conceitos básicos da composição corporal, como percentual de gordura, massa muscular, modelos compartimentais de avaliação e por aí vai. Então aqui você realmente vai ver o quanto que você aprendeu errado e talvez você vai ver que a composição corporal vai muito além do percentual de gordura em si, para você evitar de fazer essas besteiras que a gente vê na internet. Aqui, por exemplo, o avaliado em questão está avaliando e olhando de cima. A gente chama isso aqui de erro de paralaxe. Então, ele não consegue enxergar, de fato, o número que está ali na fita. Então, o certo, a gente está com um olhar na linha horizontal para a medida, para realmente ver o quanto está na medida do braço relaxado aqui no caso, né? A posição do avaliado está tudo errada, né? Então, olhando para a medida. Então, esse não é o certo. Aqui, por exemplo, o Ronaldo, né? A fita aqui do avaliador está subindo o morro, né?
né? Tá subindo quase um monte de Tibete da Rússia lá, tá uma fita muito alta. E não só isso, na primeira avaliação o Ronaldo tava com a mão na cabeça e na segunda avaliação o Ronaldo tá com a mão na cintura e a fita continua subindo, por exemplo, o avaliador cruzando os braços. Então realmente sem padrão. Será que talvez nessa medida vai dar um número maior porque a fita tá subindo e o braço tá esticado? E aqui talvez vai dar um número menor porque o braço tá para baixo, então interfere bastante. Então a padronização é para evitar esses erros e muito mais do que você vê por aí. Na parte prática, você realmente vai ter vários vídeos, por exemplo, eu ensinando como que faz uma avaliação com qualidade, com técnica e com precisão, né? Você vai ver muito esses vídeos aqui com perfis do sexo masculino, do sexo feminino, para te ajudar, por exemplo, a fazer todas as marcações. Você tem o que a gente chama de a trilha do avaliador, que é o checklist antropométrico. Então você vai fazer as marcações, vai marcar um xizinho aqui em todas as avaliações que você realizou, né? Isso vai te ajudar bastante, né? Então, para você que é profissional, para você que é estudante, para você recém-formado, você tem a sua própria trilha do avaliador e depois de fazer as marcações e coletar esses resultados, você vai colocar na planilha antropométrica para sair esse resultado aqui super maravilhoso no teu computador, no teu tablet, enfim, aonde você quiser. Você inclusive consegue imprimir e entregar isso para o teu paciente. Então realmente a gente dá tudo mastigado, a gente realmente vai do início até o final. Depois da parte prática, você vai para a comunicação. E como eu falei, na comunicação, você tem os 4 elementos da comunicação. Interpretação de resultados, meta-chama, habilidade de convencimento e plano de negócio. Interpretação dos resultados é você compilar a parte técnica com a tua parte prática e entregar isso com clareza para o teu paciente. A meta-chama, você vai estipular a meta para o teu paciente, desde que ela seja clara, honesta, atingível, mensurável e aplicável. Então a gente vai te ensinar como propor uma meta, por exemplo, para o teu paciente atingir em um determinado tempo, né? Para ele voltar no teu consultório e você reavaliar aquela meta que você propôs e trazer resultado para ele. Além disso, habilidade de convencimento, porque eu percebia que com a minha formação, por exemplo, com pós-graduação, Isaac nível 1 na época, eu sabia interpretar os resultados, não integrava com tanta clareza assim, e o paciente ficava um pouco meio confuso e eu percebi que ele não voltava, né? E aí eu refinei um pouco mais, fiz o Isaac nível 2, por exemplo, adquiri mais conhecimento com a parte do sistema límbico, né, que atua, por exemplo, nas emoções do nosso corpo, e desenvolvi algumas coisas de acordo com o que já é protocolado na literatura para convencer muito mais o meu paciente a enganjar no meu plano de tratamento. E aí depois, quando está enganjado, eu consigo propor um plano de negócio. Eu faço pacotes, por exemplo, de consulta que utiliza avaliação antropométrica associado a isso e eu consigo faturar muito mais, por exemplo, com o meu único paciente ao longo do tempo, porque eu percebia que ele vinha uma vez, só voltava daqui a 6 meses, ou até mesmo não voltava. Com plano de negócio, meu paciente vem aqui no meu consultório todo mês, eu consigo avaliar ele de forma sistemática e eu duvido não ter resultado quando o paciente está engajado no tratamento. Então a gente vai te ensinar tudo isso no nosso método TPC. E além disso, eu vou te disponibilizar, por exemplo, planilha antropométrica, como eu te falei, né? Suporte via WhatsApp. Então, se tem alguma dúvida, por exemplo, referente Rômulo, poxa, eu fiz uma avaliação, fiquei um pouco confuso aqui, não entendi muito bem. Você vai fazer um vídeo, vai mandar pra gente e a nossa equipe de suporte vai te responder dentro do horário comercial. Então, realmente, a gente vai estar ali do teu lado, te ajudando a fazer uma avaliação com mais qualidade, por exemplo. Porque talvez teu questionamento é você, por exemplo, tá online, né, e não tem uma pessoa do lado para te ajudar. Só que, mesmo à distância, o Chama Academy se faz presente. A gente está do teu lado para te ajudar a fazer uma avaliação com qualidade, com mais segurança. Pode ter certeza disso. Então, por isso que a gente disponibiliza o nosso WhatsApp para tirar dúvidas, beleza? Voltando aqui, a gente tem a comunidade exclusiva, por exemplo, do Telegram. Ali são todos os avaliadores de excelência. Então, quando você comprar o curso, você vai receber o link, por exemplo, para ter acesso à nossa comunidade. E ali você bota casos clínicos, por exemplo, e aí os avaliadores de excelência vão te responder ao longo do tempo. Claro, sob nossa supervisão, mas são pessoas já trabalhando há bastante tempo com avaliação física, conseguem te ajudar, por exemplo. Então, é uma troca de conhecimento muito bacana. Discutimos ali vários casos clínicos e fica bem interessante para você, independente da tua área de atuação. E chega a ser enriquecedor, porque às vezes um personal contribui com uma coisa muito importante e você que é nutricionista não sabia daquilo. Então acaba sendo um network muito bacana.
um ano de acesso à nossa plataforma. Então, a gente tem várias aulas dentro da nossa plataforma. Se não me falha a memória, são mais de 50 aulas ali. E aí você, para realmente ser um avaliador de excelência, é uma média ali, pelo menos de 1 mês e meio a 2 meses. E depois disso, realmente, você já está fazendo as avaliações com qualidade e independente da gente. Isso é muito bacana. Só que você tem um ano ainda para acessar todo o conteúdo. Então, poxa, depois de 6 meses ali, fica com alguma dúvida? Volta ali, assiste, por exemplo, que vai realmente refrescar a tua memória. Você tem uma garantia de 7 dias, então se você comprou o curso, por exemplo, viu que o curso não é para você, nós devolvemos o seu dinheiro, pode ficar tranquilo em questão a isso. Encontros via Zoom, então sempre de 3 em 3 meses. Eu monto algumas lives, por exemplo, de conhecimentos da atualidade. Como eu falei no início da aula aqui, eu falei sobre entre dobras e ondas, que foi um estudo que eu fiz aqui no consultório com várias bioimpedâncias. Eu faço várias lives nesse sentido e para você que comprar o curso, você tem acesso à área de membros e você vai receber o link para acessar as nossas aulas online. Ali você pode tirar dúvida e tudo mais, tá? Vários bônus, então a gente vai disponibilizando vários panfletos, por exemplo, que você consegue entregar para o paciente, né, ao longo das tuas consultas e certificado pelo nosso método TPC, que realmente acaba ajudando e muito para você que é estudante, por exemplo, você consegue inclusive horas complementares, né, enfim. Então, como que seria esse investimento? Eu poderia cobrar um valor muito alto, porque, por exemplo, só do nível de certificação ISAC nível 1 eu paguei mais de 2.300, fora o tempo que eu fiquei no hotel, por exemplo, né, todo investimento que eu tive. O nível 2 foi bem mais caro, por exemplo, fora toda a minha bagagem de nutrição, com pós-graduação e tudo mais, eu poderia cobrar realmente um preço muito maior por isso, e hoje eu estou cobrando aqui R$ 427 pelo método TPC. Então você vai ter domínio técnico nas suas medidas, com qualidade, com precisão. Você vai refinar a tua prática de modo a realmente diminuir o tempo das tuas avaliações. E você vai realmente faturar muito mais que isso. E aí, você pode pagar em 12 vezes de R$ 42,70. Então, é muito menos do que uma pizza que você paga ali no final de semana. Muito mais barato, por exemplo, do que 3 shows que você paga no final de semana. Ou até mesmo a assinatura da Netflix, Prime Video, que você assiste ali. E às vezes nem assiste e paga mesmo assim. Então, realmente, é uma oferta muito interessante que se eu, Rômulo Henrique, há 7 anos atrás, tivesse tido essa oportunidade, eu não ia largar de qualquer maneira. Então, eu realmente teria feito aqui. Eu compilei 8 anos da minha área de atuação por apenas esse valor aqui. E só para realmente, deve estar pensando, Rômulo, poxa, mas será que eu vou conseguir realmente aplicar todo o conhecimento que você falou aqui agora num curto espaço de tempo que eu consiga reverter isso? Sim. Olha que interessante, isso aqui é muito bacana porque quando eu me formei em nutrição, eu trabalhei um pouco como plano de saúde e eu recebia lá 40, 50 reais por consulta, né? A gente sabe que o plano de saúde realmente acaba desvalorizando um pouco o profissional. Mas aqui eu trouxe, por exemplo, um caso de um paciente aqui do consultório que tem plano de saúde e aí cada código, por exemplo, de determinada ação que eu venha fazer com ele, gera um código que a gente chama de código TUS, que é um código referente a um exame que eu fiz com ele, por exemplo. Então, uma consulta de nutrição tem um código TUS. A avaliação odopométrica também tem um código TUS. E aqui no caso desse paciente, por exemplo, a avaliação corporal por odopometria paga R$ 77,55. Só que não é só isso que o plano paga. Esse plano paga esse valor vezes esse valor vezes esse valor, que é o múltiplo do reembolso. Então, seria R$ 77,55 vezes 1,34 vezes 2. Então, o plano de saúde desse paciente cobra, por exemplo, R$ 200 de reembolso, né? Então, no curso eu não vou te ensinar como você faz o reembolso, não é ideia. Eu estou mostrando que qual é o valor mínimo que eu posso cobrar em uma avaliação física, Rômulo? R$ 200. Então, se você, por exemplo, sair daqui, comprar o curso, de aplicar o método TPC, você pode cobrar, por exemplo, mais do que isso, ou até mesmo menos do que isso. Mas não te aconselho. Se um plano de saúde paga R$ 200 uma avaliação física, por que tu vai cobrar mais barato do que isso? Você pode cobrar, no mínimo, R$ 200. Então, você cobra R$ 200 uma avaliação física, com 2 avaliações, você basicamente pagou o curso. Então, realmente, eu estou dando uma promoção imperdível para vocês. E tenho certeza, por exemplo, que você, aplicando o método TPC, dentro do teu consultório, dentro da tua academia, por exemplo, você vai converter muito mais o cliente
para você. Seja você um personal, por exemplo, que fez avaliação física, você vai ter mais aluno de personal. Para você que é nutricionista, você vai encantar muito mais o teu paciente. E na parte da comunicação, você vai conseguir realmente converter ele de forma recorrente no teu consultório. E tudo isso eu te ensino no nosso método TPC. Então, se você for com alguma dúvida, deixa pra gente aqui depois na equipe de suporte. Aqui embaixo tem um link também para você entrar no WhatsApp, tirar alguma dúvida e eu estou disponível para responder todas as tuas dúvidas para você entrar e fazer diferença na tua área de atuação. Então, se você se sente confiante, por exemplo, que o método TPC vai te ajudar e muito na tua área de atuação, te faço convite a clicar no link aqui abaixo, comprar o curso e eu vou te esperar lá do outro lado da tela, com muito prazer em te ensinar como a composição corporal mudou a minha vida e hoje eu vivo basicamente do meu consultório. E você, tenho certeza que vai viver também com mais liberdade, com mais segurança ao longo do tempo. Valeu, tchau, tchau, um beijo do Nutri.